Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, igreja. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. A epístola aos Efésios não, hoje é Colossenses. Epístola aos Colossenses, não sei porque eu estava com Efésios na cabeça, irmão. Mas então, vou preparar alguma mensagem em Efésios para a próxima. Foi alguma Colossenses capítulo 2. Meus irmãos, quem encontrar pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu queria falar, antes da pregação, um recado algo que me deixa muito feliz e confirma uma profecia de um pastor. Uma vez um pastor profetizou na minha vida que eu ia pregar para nações. Mas às vezes a gente ouve, né, dessa forma e pensa, vou viajar o mundo inteiro, né? Às vezes não necessariamente, mas a profecia ela se cumpre. Hoje os irmãos sabem, né? Eu gravo as pregações, coloco no podcast, como estou fazendo agora. E o nosso podcast acabou de alcançar a marca de 2.000 audições, espalhada por 28 países. Se eu dividir, são 64 pregações, se eu dividir as 2.000 por 64, dá um pouco mais de 32 pessoas. Então, se a gente considerar que em cada pregação, apesar de hoje um pouco vazio, tempo chuvoso, nublado, carioca, né, não gosta de sair de casa quando chove, e até quando está nublado ameaçando chover, ainda mais quando é para ir para a igreja, irmão, só a misericórdia do Senhor. Então, se eu pego essas 32 pessoas e coloco aqui, a igreja está lotada. Tem dia que a igreja está mais cheia, se essas 32 pessoas viessem fisicamente, presencialmente, ia ter que pegar a cadeira lá dentro para colocar no meio do corredor. Então, nosso culto, irmãos, glórias a Deus por Deus ter nos usado tremendamente nesse lugar, através da pregação, do ensinamento. Hoje não é exortação, hoje é ensinamento. Nós vamos aprender um pouco mais com uma associação, algo que está acontecendo na internet, que estou começando a tomar nojo desse negócio. Enfim, Epístola aos Colossenses, capítulo 2, quem achou dá um brado pentecostal. Aleluia. A epígrafe diz: advertência acerca das falsas doutrinas. Vamos ler do 4 ao 14. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na circuncisão da vossa carne vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Só até aqui, irmãos, pode sentar glorificando ao Senhor. Sentindo a presença de Deus aqui, de uma maneira, quase que eu não consigo ler a passagem. Meus irmãos, a epígrafe, né, nos diz advertência sobre as falsas doutrinas. Tem uma moda agora na internet, um tal de arquétipo. Alguém já ouviu falar? Arquétipo. Então, o arquétipo, irmão, é um termo que foi definido por um psicólogo chamado Carl Jung. Já morreu, já tem muito tempo. O arquétipo ele define padrões universais
de imagens, comportamentos ou símbolos do inconsciente coletivo. Vou te explicar. O inconsciente coletivo sabe o que é um herói. Aquela figura que salva. Então isso é um arquétipo. Um sábio. Aquele homem, normalmente velhinho, de barba branca comprida, né, com as vestes mais recatadas, mas ele se mergulha nos livros, mergulha, completamente nos livros e em conhecimento. É o sábio. Tem o mago, tem o amante, rebelde, mãe, são 12 no total. 12 arquétipos que esse psicólogo, né, ele descreveu. A psicologia foi desenvolvida nessa época e hoje ela é aplicada na psicanálise. Explica muitos comportamentos, ajuda muitas pessoas. Mas aí uns influenciadores digitais estão com um negócio chamado branding pessoal. Que branding significa marca, ou marcando, né, em inglês. E é uma gíria usada para você se colocar uma marca, como se você fosse uma grife de roupa, cara, sabe? Então, se o artista ele quer que o nome dele seja uma referência para algo, ele tem que fazer um branding dele, né, para ele se tornar referência em algum setor do ramo artístico que ele trabalha. E as pessoas hoje, né, têm essa mania de idolatria, são obcecados por artistas e pessoa famosa, e agora os artistas estão com essa de querer usar uma maneira de reforçar a identidade deles publicamente, e eles pegaram esse conceito de arquétipo e agora eles estão aplicando na vida deles, falando assim, eu estou invocando o arquétipo das mulheres, né? Cleópatra, porque era uma mulher que era próspera, bonita e sedutora. E aí as pessoas fazem o quê? Eles colocam aquela imagem do arquétipo que você quer invocar, né? Coloca no papel de parede do celular, imprime e bota na cabeceira da casa, bota no papel de parede do computador, deve botar até dentro da carteira, irmão, de santinho, né? Mas assim, porque aquilo fica ativando a técnica que eles querem fazer, eles querem ativar o seu inconsciente para você se comportar como aquele arquétipo e atrair para a tua vida coisas que aquele arquétipo teria. E está virando uma tendência, né? Chama de trending, né? Agora está nos trending topics. É a moda, é um arquétipo. Aí tem do Deus, Zeus, né, no caso, Afrodite, Cleópatra, até aquele olho de Horus que o pessoal tatua, até tatuagens fazem, tá? Para o arquétipo, para você ficar invocando. Só que isso aí é uma versão esotérica. O que eles estão fazendo? Eles estão querendo ativar energias para moldar a própria personalidade e atrair fama, dinheiro, beleza, liderança, prosperidade. Isso é uma maneira de enriquecer a tua carne, mas de uma maneira tão distante do lado espiritual de Deus e muito próximo das ciências ocultas. E são o quê? Falsas doutrinas. É o que a epígrafe diz. Então a gente vai entender aqui o que Paulo está dizendo. No versículo 4 ele diz: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ele está dizendo sobre as falsas doutrinas, até em Gálatas, lá no capítulo 4, versículo 8 e 9, Paulo chama essas doutrinas falsas de rudimentos fracos e pobres. São coisas que você busca servir a outros deuses, mas ela não tem força nenhuma. Não tem riqueza de mensagem. Não te adiciona nada. E aqui Paulo diz: ninguém vos engane com palavras, e são persuasivas, tá, irmão? Como ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque as pessoas estão caindo cada vez mais. E Paulo diz no versículo 5 que ainda que ele esteja ausente quanto o corpo, ele em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, Paulo, mesmo não estando presente em Colosso, ele escreve aos Colossenses falando: olha, eu não estou aí, mas eu estou orando por você. E eu quero que você entenda que essas falsas doutrinas não vão te levar para o céu. E ele continua no versículo 6: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo,
assim também andai nele. Então, tipo, o que Paulo diz? Presta atenção, tira o teu olho de artista, de celebridade, de influenciador, porque você está nesse momento fazendo isso, recebendo ele, e não a Cristo. E se você já recebeu a Cristo, assim também andai nele. Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, que nós somos transformados de glória em glória, refletindo a glória do Senhor como um espelho. Você consegue imaginar você andando em Cristo e começar a refletir a glória do Senhor? Porque você está sendo transformado de glória em glória. Você não precisa de uma foto no papel de parede do teu celular. Você não precisa imprimir um santinho, colocar na carteira ou na cabeceira da mesa. Você tem que andar em Cristo, andar no Evangelho. Aplicar a palavra na sua vida. E assim a palavra nos diz que nós somos transformados de glória em glória, refletindo a glória do Senhor. As pessoas vão começar a ver isso em você. Versículo 7, Paulo diz que a gente deve andar em Cristo arraigados, ou seja, arraizados com raízes profundas e edificados nele. Edificados significa estritamente construídos sobre uma fundação firme. Fundação é um termo que existe na construção civil, né? Antes de você construir qualquer edificação, você precisa construir a base, e essa base se chama fundação. Sem essa base, o edifício cai. Então, quando ele fala edificados nele, significa que nós precisamos criar uma base sólida com o Evangelho, para poder andar em Cristo. Porque se você andar em Cristo sem a fundação, sem a base sólida do Evangelho, teu edifício vai cair. E é assim que muitos caem, irmãos. Muitos, todos nós estamos sujeitos a cair no pecado, se a gente não tiver a fundação sólida no Evangelho e na palavra do Senhor. No versículo 7 continua, confirmados na fé, ou seja, também pode ser traduzido como estabelecidos na fé. É como se você tivesse a fundação do Evangelho e começasse a construir aquele prédio andando em Cristo, mas as escoras, né, que você vai colocando para segurar a construção enquanto aquele cimento está secando, essas escoras que te apoiam para a tua construção ficar firme, sólida, é a fé. E aqui ele continua, assim como fostes ensinados, crescendo de graça em graça, ou seja, olha a necessidade da pessoa ouvir a pregação, porque você é ensinado na igreja, você é ensinado a criar essa fundação sólida no Evangelho, você é ensinado a andar em Cristo, ensinado a se arraizar, criar raízes fortes no Evangelho, ensinado a estabelecer, se edificar com Ele e ficar firmados na fé. Você é ensinado a isso. Aleluia. E assim você cresce com ação de graças, cresce cedendo, cresce amando, cresce doando, cresce fazendo boas obras com fé. Aleluia. Porque sem fé as obras são mortas. E no versículo 8, Paulo diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Cuidado para você não virar uma caça, né? Porque o inimigo está bradando, irmãos. Criando, o cara é muito criativo. Ele é mais velho do que eu e você e toda a população da igreja no mundo se juntar à idade de todo. Ele é mais antigo do que isso. Não subestime o inimigo, ele tem inteligência, tem sabedoria, e Deus permitiu que assim fosse. Para que você escolha a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele pode te dar. Não subestime o inimigo, ele está caçando, está bramando como leão.
Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Dentro desses arquétipos, eles até misturam tarô, astrologia, né? E tem uma palavra muito comum, numerologia, tem uma palavra muito comum, irmão, está muito em evidência agora, é espiritualidade. A pessoa chega e fala assim, ô irmão, você é crente? Eu sou espiritualizado. Não, peraí, olha só, perguntei se você é... Eu sou crente, irmão. Eu creio. Por que virou um estigma falar essa palavra? Por que se revestiu daquele fanático? Mas eu sou fanático. Sem ser fanático, eu não vou chegar no céu. Eu sou fanático pela palavra, eu sou fã, né, de Deus, de Cristo, do Evangelho, do milagre, da ressurreição de Jesus, do seu sacrifício na cruz, pela minha vida, pela sua, para remir os nossos pecados. Eu sou fã disso. Agora, eu não sou espiritualizado, entendeu? Isso aí, irmão, é um termo que é criado na nova era. A nova era, irmão, é a era que virá o anticristo. Já estão chamando até de New Age agora. Né? New Age. Esse negócio de ficar trocando palavra para inglês, tem igreja agora que não chama mais de louvor, é worship. Aí você fica, pô, brincadeira, né? As pessoas que não conhecem a língua e não têm acesso vão ficar pensando que é o quê? Que elas são excluídas da igreja porque você está chamando agora o louvor e a adoração de worship? Então a gente precisa ter um pouco mais de humildade em relação a isso, entender que são termos da nova era. É o tipo da autoajuda moderna que faz tenta trazer um marketing de identidade para você. Essa coisa desse arquétipo é uma ferramenta também que eles usam, como eles falam para vocês, sabe, é muito perigoso. É uma ferramenta de empoderamento. Está muito em evidência agora, você tem que se empoderar. Né? A mulher ela tem que ser empoderada. Tem que ter muito cuidado com esses termos, irmão, porque essa ferramenta de empoderamento, na verdade, ela está querendo acessar energias ocultas. Ela está querendo acessar uma psicologia esotérica que é mundana. Não faz parte do Evangelho. E aí, no versículo 9 ao versículo 14, irmãos, eu queria enfatizar algumas palavras, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Você, irmão, que anda em Cristo, que tem a fundação sólida construída no Evangelho, que foi edificado e é firmado, constituído, confirmados pela fé, você, irmão, é perfeito em Cristo. Você não precisa de um arquétipo de um Deus antigo para ativar nada no seu ser. Até porque se você estiver fazendo isso, você está querendo edificar sua carne. Você está querendo conquistar bens materiais. Você não está procurando as coroas de glória, coroa de vida, coroa de justiça, coroa de júbilo, coroa incorruptível. Que são os tesouros que nós temos que buscar no céu. Você está querendo, com essa psicologia esotérica, tornar o seu ser carnal cada vez maior e melhor. A Bíblia diz que ele cresça e eu diminua. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Muito forte. Você é perfeito, não precisa de um arquétipo, a não ser que seja Cristo na sua vida. Versículo 11, no qual também estáis circuncidado, com a circuncisão não feita por mão no despojo da carne. Qual circuncisão que você está circuncidado? A circuncisão de Cristo. Sabe que circuncisão que ele está falando, irmão? A aliança. A nova aliança. A aliança feita através do pacto de sangue que Jesus fez por nós na cruz. Ele é o último sacrifício. O sangue dele é suficiente para te limpar e te restaurar de todo pecado, para remir os seus pecados. Então, essa aliança
você recebe, como ele diz no versículo 12, sepultados com ele no batismo. O batismo, irmão, é um momento que você mata a velha criatura e profetiza a sua ressurreição após a morte, porque você ali naquele momento nasce uma nova criatura. Então, nesse batismo você é sepultado. E nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Naquele momento você ressuscita pela fé no poder de Deus, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então naquele momento você está recebendo a promessa de vida eterna na glória. Você é perfeito, você possui a aliança, você confirmou ela no batismo. Versículo 13. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-os todas as ofensas. Vale mais, irmão, para a sua vida, ter os seus pecados perdoados, do que um milagre acontecer, do que uma bênção chegar, do que o seu corpo físico crescer, ganhar, virar bem-sucedido, ganhar uma promoção no trabalho, trocar de carro, quitar o apartamento. Essas coisas, elas vêm como consequência de vida no altar. Bênçãos para Deus transformar a tua vida mais confortável, para que você não se desvie da palavra. Desviando da palavra, qual o valor da bênção? Ela vai te tirar da igreja? Então, a partir desse momento, se nós queremos ser perdoados, esse perdão só pode vir de Cristo. E versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra, cédula também aqui pode ser traduzido como é uma palavra em grego que significa certificado de débito, que é a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Ou seja, o seu certificado de débito, irmão, é como se fosse a sua condenação pelos pecados. Sabe o que Deus fez com essa condenação? Um certificado de débito, assim, chega com um diploma escrito assim, olha só, esse cara ele deve isso, deve isso, deve isso, deve... Toma, bota na tua mão assim, ó. Vai pagar como? Aí sabe o que Jesus fez? Pegou esse certificado de débito e tirou do meio de nós e o cravou na cruz. Aleluia! Por isso, irmãos, a gente usa a cruz sem o corpo de Cristo ali. A gente não comemora, não celebra a morte. A gente celebra a ressurreição. A cruz é o símbolo do sacrifício de Jesus na cruz, que perdoa os seus pecados, que tira esse certificado de débito da sua vida e coloca em você uma promessa de vida eterna. Aleluia. Nesse momento, Jesus crava isso na cruz, e a partir daí você é perfeito em Cristo. Você tem a aliança que foi confirmada no batismo, recebeu o perdão, e a cruz te representa a partir de hoje para solidificar isso tudo. Aleluia. E aí eu te pergunto, você vai ter ídolos na sua vida que não seja Jesus? Você vai ter alguma identidade que não seja a aliança? Ou a promessa? Você vai ter algum símbolo na sua vida que não seja a cruz? Você tem um ídolo, Jesus. Você não precisa de arquétipo. Você tem uma identidade, que é a aliança e a promessa. Você não precisa para a sua personalidade. Você não precisa de imprimir nada e colocar no papel de parede do celular, a não ser que você coloque uma cruz. Para que você lembre da aliança, da promessa de Jesus, de que Ele te comprou na cruz com preço de sangue. E se você quer ter um arquétipo, eu quero te mostrar o que Hebreus fala sobre Jesus. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falando de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Eu só li esse versículo pela última palavra. Porque a partir daqui, ele está deixando bem claro de quem ele está falando. A gente vai ler o versículo 2 ao 5. Perdão, 2 ao 4. Ele está falando de Jesus.
No versículo 2 ele diz: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Vocês lembram do que João falou no início do Evangelho, de Jesus segundo João? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se foi feito se fez sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Se você quer ter um arquétipo, se você quer ativar a personalidade de um arquétipo, você já imaginou ativar a personalidade de Jesus na tua vida? Eu não quero almejar a criação do mundo, mas você já imaginou que Deus ele criou o seu mundo, o seu universo, pensando em você? Você consegue imaginar que pela palavra ele te sustenta? E quanto mais você anda em Cristo, mais a glória de Deus resplandece na tua vida? Esse arquétipo que a gente tem que buscar, irmão. Versículo 3: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Irmão, essa definição aqui é muito linda, tem até louvores que falam que Jesus é o resplendor da glória de Deus, é a expressa imagem da pessoa de Deus. Você consegue imaginar você ativando, então, o arquétipo de Cristo na sua vida, andando em Cristo, com base sólida no fundamento do Evangelho, confirmado pela fé, e aí você ser a expressão de uma pessoa que segue a Cristo, as pessoas olharem para você e verem Cristo na tua vida, olharem para você e verem o resplendor da glória de Deus em tudo que acontece na sua vida. E aí o versículo 4: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Os anjos, irmãos, que foram feitos para andar em santidade, Jesus tem um nome mais excelente do que ele. E aqui eu encerro com a declaração de Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, sobre o nome de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você consegue imaginar pessoas olhando para você e se inspirando em glorificar a Deus por causa da sua pregação? Por causa das suas atitudes, porque vem resplandecer da glória de Deus na sua vida e nas coisas que acontecem na sua vida. Isso é muito mais importante do que você edificar a sua carne, edificar a sua vida, porque aqui você está edificando o seu espírito, irmão. Sinto muito a presença de Deus aqui. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, da terra, debaixo da terra, irmão. Se eu conseguir trazer a palavra para pessoas que nunca tenham ouvido, e pessoas que nunca tenham ouvido, dobra o joelho e glorifica ao Senhor, a minha missão está cumprida, irmão. A minha missão está cumprida. E eu quero hoje que você tenha em mente, quando alguém chegar com essa historinha de arquétipo, você fala: irmão, meu arquétipo é Cristo. Eu ando no Evangelho. A glória de Deus resplandece na minha vida. Você quer saber como é que faz isso? Vem comigo na igreja. Você vai ouvir uma pregação. Você vai louvar. Você vai ajoelhar, levantar tua mão, aceitar Jesus, tua vida vai mudar. É só isso que a gente precisa, irmão. Porque assim você herda a promessa e a aliança como identidade na sua vida. Você tem a cruz como teu símbolo e Jesus como teu arquétipo. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.